Essa moça foi salva por um boto. Quem me enviou esse relato foi uma seguidora e quem contou pra ela foi a vizinha. E essa vizinha na época morava às margens do rio Tocantins e, gente, ela estava grávida ali no período ali de 5 a 6 meses de gestação. E ela lembra bem que um belo dia foi se banhar ali às margens, né, como de costume. Mas o rio, como quem já morou, assim, à margem, sabe que às vezes do nada tá muito agitado, né? A correnteza é muito forte. E, gente, ela acabou sendo levada para longe do porto pela correnteza. Aí ela se viu em uma situação muito complicada, pois ela não conseguia, se puxar para perto da margem, sendo que a forte correnteza só fazia puxar ela para o meio do rio e, gente, levava ela de arrasta rio abaixo. E assim ela continuou sendo levada pela correnteza e chegou a um determinado ponto que ela já não conseguia mais manter a cabeça fora d'água, sendo que a correnteza estava muito forte e, gente, ela estava se afogando já quando ela sentiu algo liso que entrou por baixo dela, ou seja, ela disse que era um peixe. Pois pelo formato ela conseguiu ali apalpar e sentir a textura ali da pele lisa, né? E o pitiu que subiu do rio. Ela então classificou como sendo um boto, né? Pois, não tinha escama, era uma pele totalmente lisa igual de menta. Então aquilo entrou por baixo da perna dela. E, gente, ela meio que se segurou como pôde ali, sendo que a textura da pele era muito lisa para poder ela se apoiar realmente bem em cima das costas daquele peixe. E aquele peixe começou, gente, a nadar contra a correnteza, levando ela para a margem. E era um peixe muito grande, ela diz que ficou em uma posição como se estivesse cavalgando em um cavalo, né? Então aquele peixe, ele nadou com ela para a beira. Chegou ali próximo, ele fez tipo como se fosse um redemoinho, aqui a gente chama de rebujo, né? Na água e jogou ela em direção à margem. Só que ela não conseguiu se segurar bem, porque o barro ali da margem era muito liso, né? Então ela voltou a cair e ser arrastada novamente pela correnteza. Aí o mesmo peixe, gente, que levou ela para a margem a primeira vez, também levou uma segunda. E ela acabou caindo uma terceira. Só que ela ficou com medo, né? Tipo, daquele peixe ali que ela caía na água e ele acabava voltando com ela para a beira toda vez. Então ela meio que ficou com medo daquela situação ali. E da terceira vez em que ele jogou ela em direção à margem, empurrou ela em direção à margem, ela cravou as unhas no barro e tentou se puxar de todo modo e se agarrou ali. E ela começou a gritar, então, desesperadamente, a plenos pulmões, para que alguém que pudesse estar ali pela mata ou, descendo o rio, pudesse ouvir a voz dela e salvá-la. Então, ela ficou ali, gente, durante um tempo, até que um senhor, que tinha uma roça ali próximo, ouviu a voz dela, acabou indo até ela de canoa, desculpa aí, eu me travei toda. E, gente, ele conseguiu salvá-la e levá-la de volta a casa. E ela jura, gente, até hoje, que aquele peixe ali que salvou ela de se afogar era um boto. Ela não chegou a ver ele ali boiando, né? Mas pela textura da pele, pelo formato que ela pôde sentir ali com as mãos, né? Ela diz que tinha o formato de um boto. Então esse foi o relato de hoje. Já curte, comenta e compartilha. Não esquece de republicar para me ajudar aqui. Se você não é meu seguidor, já me segue aí e me dá esse apoio aqui.